Pessoal, começando aqui o segundo vídeo, né, de SQLite relacionado aqui à API do Mercado Livre. O que a gente vai fazer nessa aula aqui, né, nesse vídeo? A gente vai criar uma tabela nova dentro do nosso banco de dados, que é a tabela onde a gente vai armazenar o Reference Token e o Access Token. São os dois tokens que a gente precisa armazenar aqui, né? Tem duas opções, né? Eu pensei em duas opções. A gente pode armazenar no banco de dados esses dois tokens, ou a gente poderia também criar um arquivo .json, né? E a gente podia também fazer dessa forma, armazenar no arquivo JSON, porque são dois valores só que a gente precisa, né? Então daria para fazer isso também, mas como vocês pediram para trabalhar com banco de dados, vou fazer o exemplo aqui no banco de dados mesmo, para a gente poder te mostrar aqui como é que funciona, né, o SQLite, tudo certinho. Então, essa tabela que a gente criou como exemplo na última aula, no último vídeo, e eu vou criar uma nova tabela aqui, chamada, de vez vendas ml, vou colocar tokens ml, exemplo YouTube, porque eu já tenho criado uma tokens lá, né, e aí a gente vai fazer dessa forma aqui. Aqui embaixo eu vou colocar o ID, vou colocar só ID, né, ID, é um integer, né, um número inteiro, primary key, e com auto incremento. A gente, na verdade, só vai ter o ID igual a 1, né, porque a gente não vai inserir valores embaixo, né, a gente vai inserir somente o ID número 1 mesmo, que eu expliquei no último vídeo. E aqui a gente vai colocar Access Token. Eu vou colocar como texto, né, porque ele tem números e letras. E embaixo eu vou colocar o Refresh Token, texto também. Esses dois aqui embaixo a gente não vai inserir, tá? E aqui, como é a última linha do comando, a gente tira o vírgula, né, deixa só o parênteses aqui. Esse parênteses aqui tá fechando esse aqui, tá bom? E aí a gente vai dar um Ctrl S aqui, né, um salvar, para ele criar, né, uma nova tabela. Vou dar um clear aqui. Beleza. Aí, ó, ele deu tabela criada com sucesso. E como eu te ensinei, né, a gente vai mexer aqui no DB Browser for SQLite. Vem aqui a estrutura do banco de dados. A gente pode atualizar, né? Eu não lembro onde que atualiza aqui. Mas se eu vir aqui em navegar dados, eu consigo atualizar aqui, ó. Aí eu volto, ele já está aqui, ó. Tokens ML exemplo, YouTube, tá bom? E aí se eu abrir aqui, ele vai dar o ID que a gente criou, Access Token, texto, e o Refresh Token, texto também. Então é esses dois que a gente vai usar aqui no... Aí se eu for aqui em navegar dados e localizar aquela tabela que a gente acabou de criar, ó, tokens, você vai ver que é como se fosse uma planilha mesmo, ó, tá vendo? Ele deu as três colunas que a gente criou, e embaixo teria os valores, né, que ficariam assim, ó. O ID, nesse caso aqui ele ficou na direita, porque eu criei por último. O valor do Access Token e o valor do Refresh Token, tá bom? Então, vamos minimizar aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar as funções que vão consultar esses dados na tabela Access, na tabela dos tokens, né? Eu vou excluir essas tabelas aqui que a gente acabou de criar. Eu só fiz mesmo para ensinar como que eu fiz aqui para, né, criar essas duas tabelas aqui. Então, eu vou comentar tudo isso aqui, tá? E eu vou explicar o que eu fiz aqui nos códigos, tá? Vamos lá. Ó, a primeira função aqui eu separei o meu arquivo, né, o index.js, eu separei por funções lá em cima e rotas aqui embaixo. Não tem assim uma sequência, né? Tem gente que cria em outro arquivo, tudo bem. Para exemplificar aqui, eu vou criar tudo no mesmo arquivo. E também não tem problema a rota ser lá em cima e a função lá embaixo, porque vai dar na mesma. E aqui embaixo, por último, tem onde que a gente vai rodar a porta, né? Para ele poder rodar na porta, no caso aqui é 3000, ou receber esse dado aqui do Process Env, né? Essa aqui serve mais para servidor e tal. Servidor que a gente subir a nossa aplicação. Vamos lá. A gente vai criar as funções. Primeira função que eu criei aqui
é a função iniciar conexão DB. Ela é vazia, né? E aí eu vou abrir aqui para você. Repara que é a mesma coisa que tem aqui em cima. Nessa primeira aqui, ó. É a mesma coisa. A única diferença é que ele retorna o DB, que a gente acabou de declarar aqui. A gente retorna. Por quê? Quando eu for usar essa função, eu vou sempre declarar uma variável relacionada a ela, porque ela vai retornar um valor aqui que é o DB, que é o nosso banco de dados. E a função aqui que eu criei também é fechar o banco de dados, fechar a conexão DB. E aí ele vai receber esse DB aqui que a gente está, né, retornando aqui na primeira função. Tá? Então, é a mesma coisa que a gente criou lá. Ó. Tanto que eu copiei e colei, né, no outro vídeo, no vídeo anterior. Ele vai receber essa função aqui, ele vai rodar esse mesmo script aqui, que é para fechar a conexão com o banco de dados, tá? Então, eu vou mostrar aqui numa rota, depois eu vou explicar certinho a rota aqui, tá bom? Mas ó, a rota, a rota, acho que é a rota, não, ele está usando essa função aqui, geralmente nessas outras funções aqui. Então, por exemplo, get vendas, né? Get vendas, cadê? Também não é nessa. Get auth. Salvar vendas, que a gente vai receber os dados, né? Ó, tem uma função aqui, né, que a gente está rodando para escrever os dados na nossa tabela de informação de vendas. E aí, ó, tem a conexão, a gente está declarando const db. Né? A gente poderia copiar e colar tudo que está aqui, ó. Só que para a função ficar mais enxutinha, eu separei em outras funções, né? Então eu estou declarando o DB, como ele retorna o valor do DB lá que ele criou, a conexão que ele criou, eu faço dessa forma aqui. E aí aqui embaixo, ó, fechar conexão, DB, porque é a DB que eu criei aqui, que eu declarei aqui, entendeu? Então ele fecha a conexão. Então é isso. Essas duas primeiras funções aqui, que seriam para a gente abrir e fechar a conexão com o banco de dados. E aí sempre quando a gente for utilizar, a gente abre, faz a query, né, a gente roda a query, que seria a consulta, né, o comando do SQLite, e depois a gente fecha a conexão. Né. Aqui nesse auth test, eu acho que a gente pega também, ó, um resultado, a gente está lendo o token, o access token lá no banco de dados. Então, ó, a gente iniciou a conexão, DB, e aí a gente inicia porque a gente vai usar aqui, ó, DB também, pontual, tá vendo? E lá embaixo, por último, a gente fecha a conexão. Cadê? Aqui, ó, fechar a conexão, tá bom? Então, beleza, a gente acho que está alinhadinho aqui com relação ao banco de dados. Agora, a gente vai passar para a parte de autenticação. Agora a gente vai passar para a parte de autenticação aqui dentro da API do Mercado Livre, né? Então, eu criei esse auth test. O que é esse auth test? Ele vai ler o access token lá do nosso banco de dados, o último que está lá, né? Que foi inserido, que é o último que está lá. E a gente vai testar através dessa função aqui, dessa rota aqui do Mercado Livre, se é válido. Se ele não for válido, se ele for válido, ele vai retornar o access token aqui embaixo. Se der o status 401 que eu percebi lá que o banco de dados não é válido, né? Que ele está expirado ou enfim, ele não é válido. E aí ele vai retornar um false, e eu já vou explicar por que false. E se der outro código de erro, né, ele vai retornar null. Também é só uma coisa que eu coloquei aqui para facilitar. Pra gente enfim, né, pra gente não ficar rodando o script à toa. Então, nessa função que eu chamei de auth test, algumas funções eu coloco em inglês, outras em português. Então, enfim, eu tô meio doido ainda, tô aprendendo, né? Então, aqui, esse código aqui, ele foi o ChatGPT que gerou com a Promise, porque a gente está fazendo
algumas chamadas à API que são assíncronas. E aí a gente está armazenando dados também, então acaba tendo que gerar a gente acaba tendo que trabalhar com esse promise. Eu não sei muito bem como funciona, tá? Então não consigo te explicar exatamente o funcionamento da promise, porque eu estou aprendendo agora, né? Comecei a aprender agora essas promises. Mas esse código funciona, então se você copiar e colar aí vai dar certo, tá? Se você escrever desse jeitinho aqui. Então, ele vai usar esse try aqui em cima e o catch aqui embaixo, né? Se tiver algum erro, ele vai mostrar aqui no console, né? Nesse script que a gente tem dentro aqui, se tiver algum erro ele vai mostrar no console. E tem esse finally aqui que é para fechar a conexão. Se rodou tudo, depois que rodou tudo, né? Ele vai fechar a conexão com o banco de dados. Então, no primeiro aqui a gente vai declarar uma variável que chama resultado, que vai receber os dados disso aqui que a gente está, né, buscando lá no nosso banco de dados, né? Então ele tem que ter um await, new promise, resolve e reject, são os dois parâmetros que a gente vai usar, né? Aqui embaixo também a gente vai usar eles. E aqui é o dbAll, que a gente está usando o dbAll aqui porque a gente vai receber dados da nossa tabela, né, do nosso banco de dados. Então tem que ser esse dbAll. E aqui está a query, né, a consulta que a gente vai fazer. A gente vai usar esse select access token. A gente está informando que a gente está selecionando aqui, né, na nossa tabela aqui o access token, que é a nossa coluna do access token, from, né, de token ml. O token ml é a nossa tabela, tá vendo? O token ml é a nossa tabela. Então ele está falando assim, ó, selecionar a coluna access token da tabela token ml. É basicamente isso. E aí ele dá um where id igual a 1. Então é o where, onde o id, que é esse campo aqui, tem que ser igualzinho, tá aqui, né? Se fosse id, sei lá, exemplo, aí você teria que colocar lá, id exemplo lá. id exemplo aqui, né? No caso. Igual a 1. Por quê? Ele vai pegar esse igual a 1. Se tivessem vários aqui, sei lá, 1000 informações aqui, eu quero pegar da 997, eu teria que colocar id igual a 997, entendeu? Como a gente está trabalhando apenas com uma linha nessa tabela aqui, seria o id igual a 1 mesmo, né? Enfim, aí ele tem esses parâmetros aqui, o error, né? E o rows seria linhas, né, em inglês. Meio que você pode colocar outra coisa aqui, você pode colocar linhas ou resultado, né? Aí só que aqui embaixo você tem que colocar também. E aí, se der erro, né, se error, que é esse error aqui, ERR, ele vai rejeitar a promise e não vai dar erro, né? Se não der erro, né, que significa que deu certo, a gente vai resolver a nossa promise e aí o valor de resultado será o valor de rows, né? E aí ele vai receber um array, né, com um objeto só. E aí a gente vai declarar aqui um access token, vai ser o resultado, ó, resultado 0 entre colchetes, porque é o primeiro resultado, né? O 0 sempre o primeiro. Então, como é um array, eu preciso informar que é o 0. E aí ele vai dar o ponto access token, né? Porque aí ele está acessando o parâmetro aqui access token do objeto que a gente recebeu, tá bom? Então tem que ser dessa forma aqui. A gente está declarando a URL test, que é a URL que a gente vai testar o token, o endpoint do Mercado Livre. Onde que eu peguei esse endpoint? Lá na API do Mercado Livre, aqui, eu venho aqui na API Docs, né, no Mercado Livre, primeiros passos, autenticação e autorização, e aí ele dá aqui, ó, ele explica aqui que esse endpoint aqui você pode testar o token, né? Então eu peguei esse endpoint, que é esse aqui, para a gente fazer o teste. E aí a única coisa que ele pede aqui, ele não vai pedir outros parâmetros, por exemplo, o ID da aplicação, o ID do cliente, nada. Ele vai pedir só o token, né? E aí eu tenho que passar no headers, né? Porque esse H aqui, esse formato de curl aqui, o H maiúsculo é o header, né? Então, o cabeçalho, digamos assim. Aí eu vou pegar o authorization, o parâmetro authorization, aí eu tenho que colocar o bearer e o token na frente.
Então eu vou montar o meu headers aqui, ó. Headers, authorization, entre parênteses, 2 pontos. Aí eu tenho que colocar crase, porque eu vou usar esse... esqueci o nome que usa, mas é uma parte dinâmica da minha string, né? Esqueci o nome agora. Mas aí eu coloco bearer, que é o texto mesmo, né? Que é isso aqui. Espaço, o access token. O access token é o que a gente achou aqui, ó, né? Então eu tenho que colocar o cifrão, abre chaves, fecha chaves. E o access token, né, que é a variável aqui dentro. Então ele vai montar o headers, beleza. Aí eu vou fazer a requisição agora através da biblioteca fetch, né? O fetch está aqui em cima também, ó, fetch. A gente está usando a biblioteca fetch. Então a gente vai fazer a requisição na nossa API do Mercado Livre, né? Então a gente vai usar aqui o URL test, que é essa aqui, né? E entre chaves aqui os nossos parâmetros. O método é get, né? Como que eu sei que é método get? O próprio Mercado Livre aqui, em algum lugar que ele fala para mandar uma requisição get aqui, ó. Fazer um get para o recurso, né? Então uso o parâmetro get e no headers eu coloco headers, 2 pontos headers, né? Então, beleza, isso aqui eu vou apagar. E aí, se eu quisesse ler a resposta, né? Aqui, ó, resposta, tá vendo? Eu estou declarando resposta. Se eu quisesse ler o conteúdo da resposta, eu poderia fazer assim, ó, const resposta JSON igual resposta.json. Aí eu conseguiria ler o conteúdo da resposta lá do Mercado Livre. Porém, eu não preciso ler a resposta exatamente, eu preciso só saber o status. Então eu coloco resposta, né, que é antes do JSON, da resposta JSON, é como se fosse uma resposta crua, digamos assim, né? Quando eu coloco resposta JSON, eu estou tratando a resposta para ela ficar bonitinha, digamos assim, né? Traduzindo ali a resposta. Mas eu vou só pegar a resposta crua e pegar o status dela. Se o status for igual 3 iguais, né, a 200, significa que a requisição foi correta, que deu certo. Ou seja, o token que eu tinha lá, aqui no meu banco de dados, o token está certo. Então eu retorno o access token que a gente pegou lá do nosso banco de dados. Se não, else if, eu coloquei se não, que é um else com um if junto, né? Então, se eu receber um status igual a 401, significa que o token não é válido. E qualquer outro tipo de resposta, ele vai receber um null, aí vai dar algum erro lá que a gente vai poder falar que, sei lá, erro no servidor, erro, não foi possível continuar, enfim, alguma coisa assim. Então, aí ele dá um catch error, que eu já falei, né? E o finally, que é o final do nosso try catch, né? Aí já acabou a nossa primeira função aqui, que é o auth test. A gente vai testar se o token que está lá no banco de dados é correto, tá bom? Então, por exemplo, numa requisição, ó, nessa aqui não. Acho que é lá na rota, né? Get vendas aqui, ó. Primeiro eu vou fazer uma resposta, né? Criando uma resposta nessa função, nessa rota, né? Eu vou primeiro ver se o token é válido. O auth test, ele vai fazer um teste do token, né? Um teste de autenticação, que é exatamente aquela função que a gente acabou de criar. Auth test. Então ele vai rodar isso aqui. Aí, e aqui embaixo ele vai tratar a resposta. Se a resposta for igual ao access token, ele vai receber token válido. Ele vai falar token válido, ele vai rodar a get vendas, né, que a gente vai explicar depois. Vai inserir a resposta, né, que essa resposta aqui seria o access token. Nesse caso de positivo, seria o access token. Então eu estou inserindo aqui como parâmetro dentro da minha função get vendas. E depois que eu receber o resultado, né, que eu receber a resposta aqui dessa função, eu tenho que ter um await, né, então eu tenho que usar async aqui na minha rota, né. Ele vai salvar, vai chamar a função salvar vendas e vai usar como parâmetro o resultado, que seria o objeto cheio de informações das vendas lá do Mercado Livre, tá bom? E eu vou dar um resend ok
só para não travar o Postman, que a gente vai usar o Postman para testar essa rota, certo? Então ele vai dar um ok aqui só para não travar o Postman, para ele receber uma resposta, quando eu finalizar tudo aqui. Então por que eu usei aqui resposta, né, sem nenhuma comparação aqui, né, igual, enfim? Porque a resposta, se ela tiver qualquer coisa, né, na resposta, se for diferente de false, ela vai ativar isso aqui. Então quando eu estou recebendo o access token aqui na resposta, se ele vir, significa que eu recebi uma resposta positiva, né? Então é uma resposta válida, digamos assim, diferente de falso, né? E aí ele vai receber a resposta e aí vai dar continuidade nisso aqui. Se ele não receber, significa, por exemplo, que eu recebi uma resposta false, né, com o parâmetro false. Ele vai ativar o else. E o null também ele vai ativar o else. Então ele vai falar que o token não é válido. Então se ele não recebeu o access token aqui, significa que o token lá não é válido, certo? E aí ele vai falar aqui no console, token não é válido. E aí ele vai declarar uma variável aqui constante, né? Access token. E ele vai get auth, que ele vai receber um novo token. E a gente vai falar isso agora, tá? E aí, recebendo um novo token, né, ele vai acionar lá o get vendas. Você pode ver que o get vendas aqui em cima, ele recebe resposta, porque teoricamente é o access token que a gente recebeu aqui, né, caso seja positivo. E aqui embaixo ele vai receber o access token também, a mesma função vai receber o access token, porque é o que a gente pegou aqui em cima, tá bom? E aí ele vai salvar o resultado, né, que é esse aqui, e no banco de dados. Vamos lá, que a gente vai ver agora a função getAuth, né, que significa quando o token não é válido aqui. Então aqui já matou, já está testando se o token é válido ou inválido, tá bom? E pode existir outras formas de fazer isso, mas foi a forma que eu pensei aqui, e disso não tive ajuda do ChatGPT, que eu estou aprendendo, né? Significa que eu estou aprendendo. Então eu vou minimizar aqui o auth test. E aqui, ó, eu criei a função que obtém o access token da API do Mercado Livre quando, né, o token não é válido. Quando o token não é válido aqui em cima, ele já poderia... Aqui em cima mesmo eu poderia já fazer o teste, entendeu? Eu quis separar para ficar mais didático. Mas aqui em cima mesmo eu já poderia falar, tipo, o token é inválido, né? Eu acho que seria até mais fácil, né? O token é 401, então ele pega aqui e executa o getAuth, né? Essa função aqui. E aí ele já retorna o token atualizado. Poderia ser também, daria para fazer, acho que até fica melhor, mas fica mais didático assim. Aí eu criei uma nova função sempre assíncrona, porque a gente está consumindo uma API e essa comunicação ela é assíncrona, tá? Então eu vou abrir aqui para vocês. Então quando eu vou acionar essa função aqui, para pegar um access token novo, eu vou ter que ter esses dados aqui, né, para informar lá para o Mercado Livre, para obter um novo access token, que seria o app-id, que a gente pega lá na nossa aplicação do Mercado Livre. Eu já ensinei isso nos vídeos anteriores, tá? Como você vê isso. E o client secret, que é lá também na aplicação do Mercado Livre. Esses dois parâmetros aqui que a gente vai obter. E aí eu coloquei como variáveis aqui também. Daria para colocar também no banco de dados também, daria para fazer isso também. Mas eu coloquei diretamente aqui, tá bom? Como é constante, não muda, então eu coloquei direto aqui no nosso script. Aí eu vou iniciar a conexão, chamar aquela função que inicia a conexão. E aqui também é um try catch, né? Aqui o catch no final. É igualzinho àquela outra lá, só que aqui dentro muda um pouco. E aí eu vou pegar aqui, ó, o resultado, né, da promise aqui que a gente está criando. E aqui eu vou com essa funçãozinha aqui, esse trecho do script, ele vai selecionar o refresh token, né? Lembra que na última função a gente está selecionando o access token. Nesse caso aqui a gente está pegando o refresh token, né? O refresh token seria o parâmetro aqui, o token para a gente gerar um novo access token, né? Então a gente está selecionando ele from nosso nome da tabela, token ml, where id igual a 1, igual ao outro, where id igual a 1. Então ele está pegando essa coluna e esse id aqui, certo? E aí ele armazena aqui nesse parâmetro rows aqui. E aí dá se error, né, ele vai rejeitar a promise, e se ele não rejeitar a promise, então significa que deu certo. Ele retornou dados lá do nosso banco de dados e ele resolve a promise, né, atribuindo o valor de rows. Aqui eu coloquei aqui como refresh token antigo, por quê? Porque quando a gente termina a
a gente envia os dados lá para o Mercado Livre, da API, ele vai retornar com um novo Reference Token e um novo Access Token. Aí a gente precisa armazenar esses dois, tá bom? Então eu coloquei o Reference Token antigo igual ao resultado 0, que é o primeiro resultado, né, que é um array de objetos que ele está retornando. Eu quero o primeiro resultado, ponto Reference Token, que é o nosso nome, o nome da coluna aqui que a gente criou, né, o nosso campo. A URL principal é essa daqui, vocês já viram em vídeos anteriores, porém, se você, aqui em autenticação mesmo, ó, aqui em autenticação mesmo, você consegue ver aqui embaixo qual que é o parâmetro, né, tem tudo aqui, ó, para você colocar, né, fazer as primeiras, tudo que a gente já viu, né, mas aqui embaixo tem o parâmetro que a gente vai usar para, a URL que a gente vai usar para fazer obter o nosso Reference Token, né, que está em algum lugar por aqui, ó. Essa é a URL que a gente vai usar. E aí no headers a gente tem que usar isso aqui, né, e aqui é no body que a gente vai usar tudo isso aqui, tá bom? E aí eu vou mostrar aqui para vocês. O headers, tá vendo, ó, é tudo que tá com H aqui, ó. É igualzinho, tá vendo? E esse dados aqui é o que a gente está usando aqui. Na verdade não é no body, né? Na verdade não é no body. Mas tudo que a gente está usando aqui, ó. Primeira parte é grunt, até o E comercial aqui, ó. Grunt type, Reference Token. Aí depois tem o E comercial, ele vai unindo partes da URL que a gente está montando, né? Client ID igual, e aí Client Secret e o Reference Token, que é o Reference Token antigo, né? Sempre vai ter que ter crase aqui, tá? Entre crase e a resposta, a gente vai declarar uma variável que chama resposta, que vai receber a resposta da API lá do Mercado Livre. E ó, aqui é o que eu falei, a gente vai receber essa resposta, mas a gente quer o conteúdo dela, então a gente vai transformar em JSON. Então a gente vai pegar o resposta.json, entre parênteses aqui, vazios, né? E a gente vai transformar em resposta, tá? Eu vou tirar isso aqui que eu já expliquei para vocês. E aí, a gente vai rodar um comando para salvar esses dados lá no nosso banco de dados, entendeu? Então a gente pegou aqui a resposta. A resposta tem tem vários parâmetros, mas dois deles é o Reference Token novo e o Access Token novo, tá bom? Então a gente vai rodar esse dbrun aqui, run porque não tem resposta, né? Que a gente não vai receber nenhuma consulta, né? Nenhuma resposta. Aí, para a gente atualizar valores lá no SQLite, a gente coloca update. Update, o nome da tabela, set, que é para setar o valor, né? Reference Token igual, né? O Reference Token é o nome da nossa coluna, né? É igual a isso aqui. Aí tem que ser, ó, lembra que aqui está entre crase, a gente pode usar aspas aqui dentro. Como é uma string, a gente tem que enviar entre aspas. Eu coloquei aspas simples aqui, mas pode ser aspas duplas também. E aí o parâmetro dinâmico aqui, que é o resposta JSON, que é a nossa resposta, ponto Reference Token. Porque lá tem vários parâmetros nessa resposta. Aí eu quero, como é o objeto, eu posso usar ponto e o nome do objeto, o nome do parâmetro dentro do objeto. Vírgula, o Access Token. Então aqui, ó, nessa primeira parte, eu estou informando que o Reference Token igual a nossa variável, né? Ponto Reference Token. Aqui embaixo, aqui do lado, a gente coloca vírgula, né, que ainda dentro do parâmetro set, aqui no SQLite, né? Access Token igual a mesma coisa. Como é uma string, né, texto, eu preciso colocar entre aspas. Aí eu coloco o parâmetro aqui, resposta JSON, ponto Access Token. E aí, o where id igual a 1. Então, se tivessem vários IDs aqui, eu teria que informar, sei lá, o ID igual a 12. Aí ele ia pegar o 12 e ia atualizar o Reference Token e o Access Token. Como eu quero só o ID igual a 1, eu seleciono aqui, né? Está selecionando esses dois aqui que a gente está usando. E aí eu coloco um ponto e vírgula para finalizar. Tem um parâmetro erro aqui. Se der algum erro, ele vai aqui, ó, erro atualizar os tokens, né? E aí se não der erro, significa que deu certo. Então, tokens atualizado com sucesso.
atualizados com sucesso. E aí, ele vai, nessa função aqui, que a gente está, né, trabalhando, é para obter um novo access token. Então ele vai retornar o resposta JSON.access token. Eu poderia fazer assim também, ó, const access token, colocar igual resposta, access token igual resposta JSON.access token. Eu poderia fazer assim, e aí de vez de retornar isso aqui, eu retornaria só isso aqui. Mas para não criar variáveis que não precisam ser criadas, né, para economizar recursos, eu preferi fazer dessa forma. Aí ele vai retornar a resposta aqui, JSON, o ponto access token, que é exatamente o access token que a gente precisa, tá bom? Aí dá um catch error aqui, se der algum erro executar consulta e fechar a conexão por último aqui, finalizando a nossa função. Então essa é a função que a gente vai usar para obter um novo access token. Depois que ele rodou o getAlf, né, essa função, ele vai atualizar os dados aqui dessas duas variáveis, tá bom? Dessas duas colunas aqui, beleza? Então, a parte de autenticação é isso, tá bom? A gente está nessas duas partes aqui, a gente está lendo o access token do nosso banco de dados e atualizando os tokens no banco de dados se necessário. Aí, ó, aqui embaixo, retornando, né? Essa primeira parte aqui, se o token é válido, ele leu lá na função auth test, né? Se a resposta veio positiva, né? Se teve alguma resposta que não seja false e nem null, ele vai dar o token válido, vai dar um const resultado, né? A gente vai armazenar o resultado aqui dessa função getVendas, que a gente já vai ver agora, em seguida, e ele vai... a resposta é o token, né? Resumindo aqui, a resposta é o token, e depois ele vai salvar esse resultado que a gente teve aqui, a gente vai salvar no banco de dados também, que esse é o próximo vídeo que a gente vai aprender a fazer isso, que é fácil, é muito fácil também, e vai mandar um resend ok. Se o token não é válido, né? Se o token não é válido, ele vai executar esse trecho aqui, ele vai dar um console não é válido, token não é válido, e aí ele vai obter o novo, né, a função que a gente acabou de ver lá, ele vai retornar um novo access token, que é esse aqui. A gente vai armazenar o access token, e aí a gente vai, mesma coisa, aí esse trecho aqui, ó, ele é o mesmo que esse aqui, né? Aí a gente vai informar o access token, né, do getVendas, salvar vendas e ok, tá bom? Então vamos ver agora essa função getVendas, né? Na verdade, esse getVendas seria para a próxima aula, né? Agora a gente conseguiu aqui criar essas funções aqui que leram os dados do token, né? Nessa função aqui, a gente leu, e nessa função aqui a gente, além de ler, né, o refresh token, a gente também atualizou tanto o refresh token quanto nesse trecho aqui, né? O refresh token quanto o access token que a gente atualizou lá no banco de dados. Vamos rodar essa chamada aqui, né, essa rota, porque aí você vai ver funcionando direitinho, que o access token aqui, ele deve estar inválido. Aí você vai ver o que vai dar aqui no console. Aqui tá rodando a minha aplicação aqui no Node, né? Aqui no meu Postman, eu vou chamar essa mesma rota que a gente está aqui, ó, que é o getVendas. Aí, ó, send. Ó, token não é válido. Ó, ele deu ok, né? Que ele recebeu esse ok aqui. E aí vamos ver aqui. Ele deu token não é válido. Aí, ó, banco de dados fechados e tal. Só que ele deu um erro aqui, ó. Erro ao atualizar tokens. SQLite Buzz, database is locked. O que significa? Provavelmente ele deu algum erro aqui, porque eu atualizei. Vou escrever modificações aqui, ó. Vou dar um atualizar. Vou fechar. Eu posso rodar com ele aberto, mas eu acho que eu fiz alguma modificação e aí ele trava, né? Agora eu venho no Postman aqui, dou de novo. Agora foi. Agora ele... Aqui, ó. Ele tinha dado aqui o erro, né? Cadê o erro? Ele tinha dado um erro. Aí, erro atualizar token... Não, esse aqui eu acho que é outro erro, né? Eu vou até comentar aqui, ó.
Vou comentar esses dois aqui, só pra gente ver melhor, porque tá meio confuso ali no terminal, né? Token válido, token não é válido. E aqui no salvar vendas não. Aqui no get auth, ele vai aqui, ó, tokens atualizados com sucesso, significa que ele atualizou o token, né? E aqui no auth test, ele dá um erro, token válido, token não é válido. Ok, vou dar um Ctrl S aqui, vou dar rodar de novo essa roda, ó, token válido. Por quê? Porque o token que ele buscou aqui no banco de dados já é válido. Tá vendo? O access token aqui já era válido. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui esse token aqui em cima do Mercado Livre para dar erro. Tem um token aqui que ele dá de exemplo, quer ver? Aqui, ó. Ele dá esse token de exemplo aqui, quando a gente insere ele dá erro, porque é um token inválido, né? Então eu vou pegar aqui e vou atualizar aqui, ó, no cantinho. Vou dar um aplicar, ó, ele atualizou aqui, ele mudou, né? E aí eu vou escrever modificações. O que é isso? Ele atualizou o dado do access token aqui para esse inválido. E aí eu vou rodar eu vou rodar de novo o meu postman. Era para ele dar token inválido, não válido, né? Então, ó, token não é válido, e aí ele atualizou o token. Ele pegou o reference token e atualizou. Vamos ver? Eu vou dar um atualizar aqui, ó, atualizou, tá vendo? É outro token, beleza? Então, dessa forma aqui, a gente já conseguiu fazer essa automatização, né, de obter um novo token. Se eu rodar de novo aqui, como o token acabou de ser gerado, ele vai dar ok, ele vai dar token válido. Aqui, ó, token válido. Beleza? Então aí ele não vai obter um novo token, ele vai usar o que já está lá. Beleza? Então dessa forma que a gente finaliza o vídeo de hoje. E aí no próximo vídeo eu vou te mostrar como que eu faço nesse get vendas aqui para salvar os dados que a gente obteve do Mercado Livre, das vendas, no próprio banco de dados que a gente está usando aqui, tá bom? Então fica com Deus, até o próximo vídeo.